Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos a novena de Cristo Rei. A ideia de Cristo como Rei talvez pareça uma ideia um pouco distante da nossa vida, um pouco distante das nossas necessidades espirituais. Um Rei soberano, altivo, no alto de um trono, que reina, sim, é verdade, mas o que nós precisamos é de alguém que cuide de nós no dia a dia. E, no entanto, é exatamente este título de Rei que deve ser a nossa grande esperança. No Antigo Testamento, era anunciada a vinda do Messias, e o Messias seria um rei, pastor, como o foi Davi. Jesus foi aclamado em Jerusalém como o filho de Davi, aquele rei pastor que tinha sido desde tantos séculos esperado. Vamos entender essa realidade. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes da vinda de nosso Senhor, Deus escolheu um menino pastor, pequenino, frágil, ruivo, bonito, mas aquela beleza e aquela fragilidade externa eram somente o invólucro de um coração valente, destemido, mas não de uma valentia baseada na temeridade humana, uma valentia baseada na confiança em Deus. Quando Israel foi oprimido por Golias, aquele pobre menino que mal cabia dentro da armadura do rei Saul, pensou de si para si: Deus soube me valer quando eu defendi as minhas ovelhas do leão. Assim, Deus defenderá Israel de Golias. E ele foi destemido, e de um destemor que não era ser temerário, um destemor que era pura confiança em Deus, o verdadeiro rei e pastor de Israel. Aquele menino pastor, com as pedrinhas no seu alforje, foi contra Golias. Por quê? Porque um dia ele alcançara a vitória sobre o leão que, rugindo, invadiu o seu pequeno rebanho. Esta é a ideia do pastor. A ideia de que o pastor cuida das ovelhas, a ideia de que o pastor dá a vida pelas ovelhas e enfrenta a fera que vem contra o rebanho. Esta é a ideia do rei pastor. Esta é a ideia de Davi, esta é a ideia do Messias que virá. E é assim que o próprio Davi, que encarnou o tipo ideal do rei pastor, corajoso, destemido, confiante em Deus, que enfrenta os inimigos de Israel, que dá a vida para defender o rebanho de Deus, um dia cantou aquele Salmo 22 que todos nós estamos acostumados. É importante lermos o Salmo 22, o Salmo do pastor, né? O Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, Ele me conduz por pastagens verdejantes, Ele me leva a repousar. Lermos esse salmo à luz desses acontecimentos.
Davi, o próprio cantor, aquele que compôs esse salmo, está escrito lá no início do Salmo 22, 23. Mizmor le David, Salmo de Davi. Adonai roi lo esach. O Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada. Ele, que tinha sido pastor de Israel durante décadas, ele que tinha dado a sua vida para defender as ovelhas do leão, ele que tinha dado a sua vida para defender o rebanho de Israel contra Golias, ele que tinha sido aclamado rei, ele que tinha enfrentado guerras e batalhas, ele que era rei e pastor, com o seu coração esperava um pastor. E ali ele está profetizando, ali ele está dizendo: virá um pastor que nada irá nos faltar, ele vai nos dar de comer nas pastagens verdejantes. E então, quando um dia Jesus reuniu sobre a verde relva do campo aquela multidão de fiéis e multiplicou os pães, o povo se recordou daquele salmo e nele enxergou o rei pastor. Imediatamente após a multiplicação dos pães, queriam aclamar Jesus como rei, e Jesus se escondeu, porque ainda não estava cumprida toda a profecia. Era necessário que o pastor enfrentasse o leão, era necessário que o pastor desse a vida pelas ovelhas para salvá-las das garras do inimigo, porque se o salmo começa falando de pastagem verdejante, ele aí não termina, ele continua falando de um vale da sombra da morte. A sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não terei medo, porque está comigo o seu bastão e o seu cajado. O seu bastão para me defender do lobo voraz, do leão assassino, do inimigo que ruge, do mais terrível de todos os inimigos, a morte. Mas não somente a morte deste mundo, o pior inimigo, a morte eterna. Satanás e os seus demônios que querem me levar para o vale da morte definitiva. Ele com um bastão me defende. Mas não somente ele tem bastão para golpear o inimigo, ele tem cajado para reconduzir a ovelha de volta para o caminho correto, para puxar pelo pescoço aquela ovelhinha desgarrada que sou eu e que fica se aventurando pelos perigos. Como não louvar a Deus por ter nos dado bastão e cajado na cruz de Cristo? O bastão que destrói o inimigo, o cajado que nos resgata dos abismos. Israel, com um coração cheio de esperança, aguardava a vinda deste rei pastor. Nós, cheios de fé, reconhecemos este rei e pastor no Cristo que veio. Nenhum mal eu temerei, nenhum mal eu temerei. Ele faz com que nós vençamos as nossas batalhas. Ele destrói os nossos inimigos mais
injustos, mas cruéis. E nos faz vencer a batalha e prepara uma mesa farta à nossa frente para a vergonha do inimigo, para a vergonha de Satanás, para a vergonha daqueles que querem a nossa morte. Ele prepara uma mesa farta, a mesa do triunfo, a mesa do banquete, das núpcias deste Cordeiro e Pastor. O livro do Apocalipse, falando deste Rei e Pastor que é nosso Senhor, estranhamente diz que este pastor, que é Deus do céu, ele se fez cordeiro quando se fez homem. Ele se fez uma das ovelhas, ele veio no nosso meio. Ele se fez igual a nós, e agora ele então é o cordeiro imolado mais de pé, aquele que morreu na cruz, mas que está ressuscitado. É ele quem prepara a mesa farta, é o banquete nupcial, são as núpcias do cordeiro. E em cada Eucaristia, o Rei Pastor vem, não mais para multiplicar um pão material, mas para nos dar o pão da vida. Não mais para simplesmente vencer um leão, por amedrontador que ele seja, mas para derrotar definitivamente todo inimigo. Por isso, meus irmãos e meus queridos, por mais que nós estejamos sofridos neste mundo, por mais que nós vejamos a morte devorar os nossos entes mais queridos, por mais que nós vejamos que este mundo passa e se avelhenta, como ter medo se nós temos um pastor ao nosso lado? No seu livro Introdução ao Cristianismo, o padre Joseph Ratzinger, o jovem sacerdote Joseph Ratzinger, diz assim: todo medo é medo de solidão. Todo medo é medo de que no momento mais decisivo, no momento em que eu mais preciso, no momento em que eu estou mais frágil e vulnerável, eu esteja sozinho e ninguém seja por mim, ninguém me ampare, ninguém venha me valer, ninguém venha em meu socorro. Quem de nós não teve a experiência de uma presença que nos dá coragem no meio do medo? Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando meus sobrinhos eram pequenos, no entardecer, no lusco-fusco do início da tarde, eles estavam brincando no quintal da minha mãe. E eles viram ou ouviram alguma coisa que os amedrontou, que eles achavam que era algum fantasma, algum demônio, alguma coisa de preternatural. E eles vieram correndo para mim, vieram correndo para o tio padre, dizendo o que os amedrontava. E eu fui, com intuito pedagógico, lá mostrar para eles que não era nada, que era da fantasia deles. Mas enquanto eu caminhava para o quintal da casa, um dos meus sobrinhos, cheio de força e de valentia, dizia: agora sim, meu tio é padre, ele vai mostrar ao inimigo. Ele tem força. Naquela confiança da criança, a confiança de todos nós. Quando no meio da escuridão e das trevas
nós sentimos uma mão benfazeja no nosso ombro que diz: o corredor está escuro, mas eu estou aqui com você. Eu te protejo. Eu venço o inimigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada irá me afligir. Ele está comigo com o seu bastão e o seu cajado. Eles me dão segurança. Meus irmãos, iniciar a novena de Cristo Rei é iniciar a alegre esperança de que nós teremos sempre do nosso lado o pastor que nos socorre nos momentos mais difíceis de nossa vida. Ele é o Rei Pastor. Ele não nos abandona. Ele está conosco. Nada, absolutamente nada nos faltará. Porque embora as coisas e os acontecimentos de nossa vida nos pareçam maus, na verdade, quando permitidos por Deus, eles são ótimos. Que alegria poder entregar a vida nas mãos de um Rei e Pastor que cuida de nós, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós estamos na total ignorância e nas trevas, sem saber o que Deus quer de nós. Mas saber que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele prepara a mesa farta, que Ele nos dá as verdes pastagens e nos defende do inimigo, é a nossa grande esperança. Por isso, de coração, dizer viva Cristo Rei, é dizer que Ele vive, enquanto nossos inimigos estão mortos, esmagados debaixo dos seus pés. Como escabelo por debaixo dos seus pés foram colocados nossos inimigos. Quem vive? Cristo Rei. Ele vive. Ele reina. Ele é o pastor que nos conduz.